De volta aqui com vocês para o nosso terceiro tempo, nossa última parte da nossa aula de hoje. E aí vinha eu falando sobre o CodeBlocks, explicando para vocês que o CodeBlocks, como ele faz a criação, quando você cria o seu algoritmo, como ele cria os 3 arquivos, gente. São 3 arquivos. Não é só o CodeBlocks, é qualquer programa que vá gerar arquivos da linguagem C, ele gera 3 arquivos. Se a gente tivesse criado através do projetos, lá no início, vocês lembram que eu falei que podia criar projetos ou o empty file. Se você criar o empty file, ele vai gerar através do empty file, o empty file será o C, tá? E vai gerar os outros dois, o O e o executável. Ele gera os 3 ali no modo que você quis. Se você for criar esse mesmo através de projeto, ele também vai gerar esses 3 dentro da pasta debug e vai gerar também uma cópia dos 3 numa pasta de teste, ou seja, ele duplica isso, porque tem uma parte ali que é como se fosse a versão beta dos projetos, mas a gente deixa quieto essa parte do projeto aí, dos projetos dentro do nosso CodeBlocks. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente estiver trabalhando realmente com a questão sobre procedimentos, o uso de funções, procedimentos, estiver utilizando mais de um arquivo. A gente vai falar mais sobre isso, porque todo programa não pode ficar pautado em um só arquivo. Ele é feito de diversos arquivos ao mesmo tempo. Bora voltar aqui para a nossa telinha. E aí, na nossa telinha aqui, a gente tem agora o móvel C. Móvel C, gente. Como é que se utiliza o móvel C, professor? O móvel C, para início de conversa, ele vai funcionar tanto na Play Store, lá para os Androids, ou até mesmo para a versão do nosso da Apple, né, o iPhone. Lá na biblioteca da Apple também existe o móvel C, ele funciona de um lado ou outro. Basta colocar o nome móvel C, tá? Separadinho, móvel C, que você vai encontrar essa aplicação. Baixei, instalei, ele vem desse jeitinho aí, limpinho. Olha só, neste primeiro ele tá limpo ainda aí, ó. O único arquivo eu tive que criar um algoritmo rapidinho ali para ficar o botão do executável. Mas normalmente ele vem desse modo aí. Tem a pasta Py. Nesta pasta Py é uma pasta do próprio programa onde vai ficar os arquivos. Se você quiser, ao clicar ali em armazenamento externo, vou mostrar aqui para você, armazenamento externo, é se você quiser que os seus arquivos, a sua pasta de código, fique dentro do cartão de memória. Eu não quero que fique dentro da pasta do programa, não, eu quero que fique no cartão de memória. Você pode modificar desse jeito aí, mas é uma questão de vocês, tá? No meu caso, eu gosto de fazer utilizar o armazenamento externo e apontar para o meu cartão pelo seguinte, porque eu sempre que eu faço alguma coisa no móvel C, tipo essas telas aí, eu salvo no meu cartão e aí eu transfiro para o computador para minha apresentação aqui. Então facilita a minha vida quanto a isso. Da mesma forma, se eu faço dentro do CodeBlocks alguma coisa e quero levar esse arquivo, esse ponto C, lá para dentro do meu móvel C, dentro do meu celular, fica mais fácil também para mim essa pasta. Mas isso é questão de gosto, tá? Ele vai funcionar. Outra coisa interessante que tem dentro do móvel C é a pasta de exemplos. Ele tem exemplos aí, exemplos até bem avançados, tá? Para quem está iniciando, mas ele tem os primeiros também, a soma de 2 números, tem algumas coisinhas. Aí tem alguns exemplos aí que pode te auxiliar, pode te ajudar nessa busca. Sempre que você criar qualquer aplicação, qualquer algoritmo dentro do móvel C ou levar esse arquivo, ele vai aparecer esse botãozinho aí do lado, o execute. Vocês percebem que tem cubo.c, que foi aquele do nosso exemplo do cubo, o primeiro exemplo que eu mostrei lá no CodeBlock. Transferir aquele arquivo para cá e ele vai aparecer aqui como cubo C e um botãozinho do lado execute. Tá? E tem aqui no caso, logo abaixo, um outro texto, tá ali, txt, novo recurso, ou seja, mostrando a versão do móvel C que está aí. O que mais a gente pode ver aqui? Eu vejo que lá no topo, onde está circundado, eu tenho ali um mais uma página e um mais uma pasta. Se eu quiser criar um empty file ou se eu quiser criar uma pasta para o nosso projeto. Então é a mesma coisa que tem lá no CodeBlocks.
tem ali no canto a engrenagem, uma interrogação, para mudar a configuração. Tipo, se eu achei que esse azulzinho dele não é legal, se eu quiser mudar essas coisas aí, fonte, tudo isso. Mas é só questão de configuração. Se alguém tiver, tipo, eu tenho baixa visão, quiser aumentar a fonte do aplicativo para ele ficar maior, ali nas configurações também tem isso, tá? Lá embaixo a gente vê só a questão do Find, aquela lupazinha, eu buscar algum arquivo dentro do meu computador, e no lado ali o executar, que é a mesma coisa do execute ali que está no cubo, tá? Ali no nosso programa na setinha, tem o executar. Se eu tiver marcado, se eu marquei algum, tem aqui, cliquei em cima de cubo C, mas não cliquei em executar, e clicar lá embaixo do lado da lupa ali no executar, ele vai executar o programa. Então é só uma execução. O que mais a gente pode ver? Se eu clicar ali em Empty File, se eu clicar em Empty File ou na pasta, o projeto, se eu clicar em projeto, ele vai criar uma pasta e vai continuar nessa tela só com uma nova pasta aqui embaixo. Igual essa pasta exemplo. Se eu clicar em Empty File, ele vai me levar para essa nova tela aqui, essa segunda tela. Nessa segunda tela, eu tenho ali o início tudo limpo e ele, primeira coisa, ele me pede nome do novo arquivo. Qual é o nome desse novo arquivo? Aí eu dou o nome para ele. No caso ali eu estava escrevendo um novo programa. Olá, _ mundo. .c. Fui lá, criei desse jeito. É o nosso .c, o nosso algoritmo inicial. Após isso, basta confirmar. Confirmei isso, cliquei no Enter, confirmei. E aí ele vai me levar para essa terceira tela, né? Vocês percebem que eu criei ali Olá Mundo, ele apareceu ali agora para me digitar as linhas do meu algoritmo desse novo programa que eu estou a criar. E aí aparece ali onde eu vou digitar ali as bibliotecas, tudo isso que a gente já sabe. Você vai digitar todo o teu algoritmo, lembrando que uma coisa interessante que o Móvel C tem até a mais do que o CodeBlocks, você tem que adicionar isso através de plugin. Mas até a mais que ele tem lá é que quando você começa a digitar aqui dentro do Móvel C, ele vai adicionando, ele vai mostrando para você as possibilidades do tipo, eu coloco o jogo da velha, include, aí ele já mostra um nome completo, include. Então eu posso selecionar e ele termina a digitação. Eu coloco ali std, aí ele já mostra as possíveis bibliotecas. Aí eu clico nela, ele já fecha logo a linha. Eu começo a escrever print, aí ele já aparece printf já com tudo aberto, já os argumentos, tem ali args e tal, tudo para facilitar a minha digitação. Então ele te ajuda quanto a isso. Ele vai te ajudando quanto a isso. Só que algumas vezes, tipo se você vai digitar algo como include, aí começa a digitar a biblioteca, existem muitas bibliotecas, eu falei que são mais de 1000. Então ele aparece uma lista grande. Então a gente tem que tomar cuidado também na digitação, clicar na biblioteca errada e acabar aparecendo aí o nosso código de forma errada. Só isso. Lá no nosso CodeBlocks ele não tem isso, mas em outros programas como o Visual Studio, o NetBeans, eles já vêm com isso naturalmente, eles já são completos, tá? Eu não vejo se a falta disso vai nos atrapalhar em modo algum, mas aqui seria algo que pode facilitar a mais um pouquinho a nossa vida. Após digitar, vocês percebem ali que eu digitei e ao digitar, ao fechar o programa, na linha 5 ele já está em vermelhinho, ele já está dizendo, ei, aqui tem alguma coisa que não tá certa não, tá errado. Mas aí eu mandei executar, fui lá, execute, cliquei em executar. E aí o que me aparece? Ele me leva para essa segunda tela aí, aonde ele mostra só erro. Tem erro, foi gerado, vocês veem ali na última linha tem assim, error generate, tem um erro. E ele mostra ali, antes desse erro generate, onde está tal erro. Tem ali, ó, tem o printf e tem uma setinha verde em cima do P, mostrando, ei, é isso aqui que está errado, ó. Lá em cima ainda ele fala isso, ó, implicit declaration of the function printf is invalid. Ou seja, ele diz que printf é uma função inválida, ele não sabe o que é isso, ele sabe que tem uma função ali, mas é uma função inválida, ele não conhece isso, da onde você está tirando tal função. E aí lá no final ele ainda te dá a setinha mostrando que é no Pzinho, tá faltando uma coisa aqui. E aí basta você pensar um pouquinho e perceber que é print ao invés de print.
e aí basta completar isso. Então a linha e a palavra com erro ficará vermelha e ele dirá a possível falha. Basta você ir lá, corrigir. Conforme eu for corrigindo, percebam que o que eu falei agora há pouco, ó, estou corrigindo e lá embaixo apareceu, ó, o autocomplete. Eu fui lá, apaguei o printf, né, tava só print. Aí comecei a colocar print. Vocês percebem que lá na linha 5 tem só print, tá faltando o F. Ainda tá tudo vermelho, porque tá errado. Tá na linha 5, tá errado. Mas lá embaixo ele me mostra, ó, int printf const char. Ele me mostra como é que tem que estar ali. Então eu posso selecionar bem por ali logo. Se eu selecionar ali, ele vai substituir ali aquela linha com o que está logo abaixo. Como eu completei printf, ele deixou ali escrito meu primeiro programa. Se eu tivesse digitado, se eu tivesse clicado naquele botãozinho que apareceu lá embaixo onde está a setinha, ele ia substituir aquele meu printf, meu primeiro programa, pelo que está ali embaixo. Int printf const char. Ou seja, eu não quero isso. Eu não queria que sumisse meu primeiro programa. Então nesse caso aí, esse botãozinho lá embaixo ele não estaria me ajudando. Então cuidado com o uso disso. Após fazer tal coisa, endireitei. Percebam como ele ficou agora bonitinho, tá tudo ali, ó. Tá preto, tá verdinho os números, não tem nada vermelho ali. A única parte vermelha é o nome meu primeiro programa, porque ele tá entre aspas, tá? É para mostrar em tela. E aí basta você ir lá embaixo e clicar no executar. Cliquei em executar e aí vai me mostrar diretamente na tela o que seria ali meu primeiro programa, que é o que eu quero que seja mostrado dentro do meu printf. Ele mostra meu primeiro programa. Da mesma forma que após esse programa já estar salvo, voltar lá para a tela inicial, a gente vê lá que tem o olá underline mundo.c e tem um execute do lado dele. Se eu clicar em execute, ele vai voltar para essa tela aí, meu primeiro programa. E se eu quiser que mostre o código de novo, você clica em cima do nome do programa, olá mundo, não no botão executar. Aí ele vai virar para esta tela aqui. Se eu clicar em executar, ele executa o programa. Bora entender um pouquinho do processo de compilação. Já que a gente já entendeu aí quais são os possíveis programas, a gente sabe que na linguagem C existem vários outros programas para celular. Mas para mim o móvel C é sem dúvida nenhuma o melhor que eu encontrei, que eu esbarrei com ele. Se alguém encontrar aí, ou até mesmo usa um aplicativo para celular que veja melhor, ou até uma outra possibilidade, pode colocar aí a dica no nosso chat aí que eu faço uma pesquisa, faço um teste e aí trago o resultado desse meu teste aí numa próxima aula. Tá? Se eu achar que é algo melhor que vai ajudar vocês, pode ter certeza que eu vou indicar aquilo. Bora entender agora como é que funciona o processo de compilação com a linguagem C dentro da nossa máquina. Acontece da seguinte forma: quando você gera um algoritmo, tá ali, estou escrevendo um algoritmo, e aí esse meu algoritmo tá lá, mandei compilar ele para executar. Quando eu mando compilar, eu estou fazendo justamente esse passo aqui, ó. Dentro do meu pré-processador, o código tá ali. Eu mandei fazer a compilação dele, ele criou aquele arquivo .o. Lembra lá do arquivo .o e o .exe? Criou o .o. Ele está nesse passo. E aí quando eu clico para ele executar, eu mandei ele executar, eu só salvei ele. Quando eu mandei ele executar, aí ele vem para esse passo aqui, ó. O compilador funciona, transforma toda aquela codificação para o modo assembly. Tem como eu ver esse modo assembly, Rino? Tem como eu dar uma olhada nisso? Vocês lembram lá que eu vou colocar aqui os três tipos de arquivos que são gerados. É o .c, é o .o e o .exe. Não é isso? O .c é o que? É o meu algoritmo. O .exe é o programa para ser executado. E o .o? Tu falaste que é a view, Hildo. Falaste que era que nem uma visão. Mas o que acontece se eu sou enxerido? Eu vou lá nesse .o bem aí e mando ele abrir. Cliquei com o botão direito em cima dele e mandei ele ser executado pelo bloco de notas, pelo Notepad++. Eu quero ver o que tem dentro dele. O que vai aparecer dentro dele? Vai aparecer um monte de código estranho.
apareciam umas letras, uns números estranhos que eu nunca tinha visto, ou eu tinha visto uma vez lá na aula de arquitetura, quando a professora falou um pouco sobre assembly, um código de máquina, tinha algo parecido. É isso, é justamente. Ali é o código de máquina, gente. Então ele pegou e transformou o seu C, o teu arquivo C, em código de máquina. Então o ponto O é o código de máquina. Ele não é simplesmente a visão, ele é o código de máquina. Ele é a transferência, ele é o momento de passagem entre o C e o EXE. Então ele é essa parte bem aqui, o nosso linguagem mais próxima à máquina. E aí, resultado, a máquina consegue ler isso e o código é o tal do linker, ele executa o tal do código. Algumas recomendações. Termine todos os comandos com ponto e vírgula. Vamos lembrar o seguinte, lá no nosso Portugal, Visual G, eu até, numa das primeiras aulas eu falei isso, olha, eu acho até errado o Portugal não exigiu ponto e vírgula no final. Por quê? Porque toda linguagem pede ponto e vírgula para terminar. E aí vem o Portugal e diz assim, vou facilitar a tua vida e não vou pedir o ponto e vírgula. E aí ele não pede isso. Aí é chato, né? Porque se você não pede o ponto e vírgula no final ali, se você não coloca isso, e todas as outras linguagens pedir, você pode criar esse costume. São raríssimas as linguagens que aceitam esse tipo de falha, como por exemplo o JavaScript, ele puramente, escrito puramente em uma página, se você não colocar o ponto e vírgula, ele aceita, tipo o Portugal. Para mim, ele não podia passar por cima disso. Então, recomendação, termine todos com um ponto e vírgula. Eu falava isso até lá no Portugal. Ele não aceita, ele diz que não precisa. Ah, mas se você colocar, ele aceita, não aceita? Então começa a fazer isso desse modo. Use comentários iniciados por barra. Se você quer fazer por uma linha, é uma linha toda, que tudo que vai estar escrito ali não é para ficar na tela, use o barra. Os comentários servem para quê? Serve para te auxiliar. Ah, eu tenho uma parte ali do código que é para fazer uma certa lógica, tem uma certa coisa ali que eu ainda estou estudando. Barra. E coloca ali, essa parte faz isso. Você está trabalhando com várias pessoas e vocês agora com a criação desse projeto, lá na disciplina de projetos, vocês vão ter que fazer isso não sozinhos. Imagina que você vai pegar, vai criar um certo grupo, você vai criar um grupo mais outras 2, 3 pessoas, não sei como é que isso vai ser definido lá. Mas não vai ser sozinho, você não vai criar um projeto só. Você vai ter que criar com outras pessoas, até para aprender a trabalhar com um projeto com várias pessoas. Então, nesse projeto com outras pessoas, quando você estiver construindo o código, as outras pessoas têm que entender o código. E aí, o barra, o comentário aí serve para você comentar como aquela parte do teu código funciona. Barra, uma linha, o barra asterisco, o que tiver ali, aquele trecho vai ficar comentado. Então, eu quero comentar um trecho, eu coloco o barra asterisco, escrevo esse trecho, essas várias linhas e fecho ali. Eu gosto até de fazer isso, eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês aqui em alguns exemplos, é que eu coloco o barra asterisco e eu comento uma parte, um trecho do código todo para ele ficar invisível. Eu comento aquilo, eu faço isso tudo e deixo ele invisível. Então a gente pode fazer isso também. Outra coisa, a linguagem C diferencia letras maiúsculas de minúscula, tá? Ela é a chamada case sensitive. Diferente de outras linguagens, como o próprio Visual, o Visual G fazia, lá o Portugal fazia, ele aceitava esse tipo de coisa, mas aqui não, gente. Se você fizer, criei uma variável A e criei uma outra variável A, tá aí, ó, maiúscula, minúscula. Se eu criar, isso aí são duas variáveis, não é a mesma variável, tá? Ele vai ler duas coisas. Da mesma forma que se você colocar a primeira letra de um nome, o nome da tua variável, você colocar em maiúsculo e depois quando chamar, colocar em minúsculo, são variáveis diferentes. Cuidado com isso, tá? Um exemplo aqui, ele comentado, meu primeiro programa. Vocês percebem que ele pulou ali, saltou a linha, mas aonde tem o asterisco barra é até ali que ele deixou invisível. Vem as bibliotecas iniciadas e dentro do nosso programa eu
comentei aqui, mostra a mensagem, não vai aparecer no código, e logo à frente do System Pause tem também fica parado, tem um // fica parado. Ele não vai mostrar aquilo dali também no nossa execução do programa. Vamos rever um pouquinho o conceito das variáveis. Aqui a gente puxou esse assunto. Variável, objeto que pode assumir diversos valores. Espaço de memória de um certo tipo de dado associado a um nome para referenciar o seu conteúdo. Aqui no nosso exemplo, eu estou criando uma variável do tipo int, inteiro, tá? Um número inteiro, ela pode receber números inteiros, ela vai se chamar idade. Logo na linha seguinte, eu estou colocando idade igual. O que é esse igual? É recebimento, tá? Eu estou dizendo que dentro da minha variável criada, eu vou colocar 30. Então, quando eu crio uma variável, eu gosto sempre de falar da seguinte forma, é como se eu tivesse criado um cercadinho, um espaço para guardar alguma coisa. E que tipo é esse espaço, Rigo? Ah, eu coloquei ele do tipo inteiro, então é int. E se não fosse inteiro, fosse uma letra A, um caractere, então você vai chamar isso aí como do tipo caractere. E aí logo abaixo eu estou chamando ali a função printf para mostrar isso em tela. A idade aí eu coloco aquele porcentagem D, a gente vai falar mais a fundo sobre isso, mas já adiantando porcentagem D, porque vocês já sabem disso, né? Porcentagem D é justamente a chamada de um dígito. Eu estou dizendo que vai aparecer um dígito logo à frente. E tem ali idade. Então quer dizer que dentro da variável idade, que está fora das aspas, depois de uma vírgula, não esqueça essa vírgula, tá? Tipos diferentes são divididos por vírgulas. Tem ali a variável idade, e a variável idade deverá ter dentro de si um tipo de dígito, ou seja, um tipo inteiro, vai ter um número ali. E se eu colocasse essa variável idade, ela estivesse recebendo caracteres, e eu chamasse ali o porcentagem D, daria erro? Com certeza vai dar um erro, tá bom? Então, cuidado com isso. Nome das variáveis. Quantos caracteres quiser. Comece com letras ou sublinhado. Ó, eu coloco ali quantos caracteres quiser. Normalmente, na normativa diz que é até 32, tá? Uma regra que foi tirada é o máximo até 32. Eu acho que 32 caracteres, eu acho até muito. Eu acho até exagerado, é um nome muito grande. Eu acho que você deve, no máximo, ter 2 nomes ali, tá? Espaçados ali, diferenciados um do outro, distanciados um do outro com um underline. Tipo, nome, underline, variável. E essa variável, o nome da variável, esse nome tem que definir o que é aquilo. Tipo, você está criando uma variável que vai receber o nome dos funcionários. Então, o nome da variável é nome funcionário. Ah, eu vou colocar a idade do funcionário. Idade, underline, funcionário. Tente fazer desse modo aí que o nome da variável te diga o que é. Tente não fazer de forma até preguiçosa, que muitas vezes até eu faço isso aqui. Nome da variável, criar uma variável que vai se chamar A. A variável A. Essa variável A, ela tem o que? Não sei. Ela significa o que esse A? Não sei. É meio difícil. Agora, se eu criar uma variável e colocar algo tipo variável num. Ah, peraí, num vem de número, né? Então ela já está meio que dizendo que ela é um número. Olha aí, então pode ser. Então tente dar um nome, batizar a sua variável com um nome que se remete ao que vai ser o uso dela, tá? Para que você não fique perdido. Ainda mais criar uma variável muito genérica desse modo, variável A, variável num, em um projeto muito maior, isso é muito arriscado. Criei a variável A, e aí cheguei lá na frente, essa variável está sendo chamada na linha 5715. Variável A está recebendo tal coisa. E aí, o que essa variável A está recebendo aqui? De onde ela vem? Não sei. Não sei nem o que ela faz. Agora, se a variável nome underline funcionário está sendo chamada lá na linha 5700, eu já sei que é o nome do funcionário. Então a gente tenta sempre fazer isso, tá? Batize esse nome dessa variável de um modo que você entenda. Tanto que se você criar, ela é case sensitivo. Se eu criei lá no começo do meu algoritmo, criei a variável peso desse modo aqui, e aí mais adiante, lá na linha 5700, eu chamo essa variável peso desse modo aqui,
Vai dar erro, não é? E aí, se deu erro quando eu chamei a variável peso, e se não fosse variável peso, fosse a variável A, criei ela como A minúsculo, e aí quando eu chamo ela com A maiúsculo lá na frente, eu não sei nem que variável é essa. Por que está dando esse erro? Porque eu não sei nem o que é essa variável. Até eu achar a solução, vai ainda me dar muita dor de cabeça. Não podemos definir um identificador com o mesmo nome que uma palavra-chave. Outro ponto também tem as palavras específicas, ó, int, long, if, caractere, auto, inteiro, while. Eu não posso colocar esses nomes aí, que são nomes que são sempre utilizados dentro do nosso programa. São nomes que não podem ser dados para esse tipo de variável, tá? Cria um nome próprio para ela. Instrução para reservar uma quantidade de memória para um certo tipo de dado, indicando o nome pelo qual a área será referenciada. Então é sempre bom você fazer da seguinte regra. Primeiro, tipo, vai ter o tipo daquela variável, depois você dá um nome para essa variável, tá? Sempre é desse jeito, tipo e o nome. Se vai criar várias variáveis do mesmo tipo, coloca o tipo, nome da primeira variável, vírgula, nome da segunda variável, vírgula. Não precisa colocar int em todas elas, tá? Só coloca uma vez. Se tem tipos diferentes, se são duas variáveis, tipo a variável nome é tipo caractere e a variável idade é do tipo inteiro, são tipos diferentes, então terão que ser em linhas diferentes e você vai chamar char nome, ponto e vírgula, porque eu encerro, e quando você chamar o ponto e vírgula, apesar de aceitar você continuar escrevendo ali, salte para a próxima linha para ficar uma coisa chamada identado, bem organizado. Aí cada linha você coloca um tipo dela ali logo adiante. Determinar um conjunto de valores e as possíveis operações realizadas sobre os mesmos. Informa a quantidade de memória, ou seja, por que a gente tem que afirmar um tipo para cada uma delas? Porque tipo char, ele ocupa 1 byte, o tipo inteiro ocupa 2, ou seja, tamanhos diferentes, porque tem mais informação. O tipo char é um caractere, é um símbolo. O tipo int, além do símbolo do número, tem um valor ali dentro. Um tipo float, além do símbolo, o caractere, tem um valor que é um valor ainda maior do que o do int. Então é por isso que a gente tem que especificar o tipo de cada uma das variáveis. Ainda tem os tipos especiais, que a gente, por enquanto, a gente não está mexendo com eles, mas lá adiante a gente pode mexer nesses tipos, principalmente quando a gente for passar para uma linguagem do tipo web. Long, unsigned, tem vários tipos. A gente já viu em aulas anteriores até o tipo vazio, que é o void. A linguagem C não tem especificamente um tipo lógico, apesar de na linguagem C++ e a C# já ter criado um tipo lógico, mas que é o tipo booleano, mas na linguagem na que estamos utilizando a linguagem C não tem um tipo lógico ainda, não foi criado isso. Por enquanto a gente tem que fazer isso através de meios utilizando o if, através de funções. Não tem isso especificado desse modo. Tá aí um exemplo de algumas variáveis criadas, tipo int, float, char e double, e printando cada uma delas e chamando o seu devido tipo ali para cada uma delas, ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma pausada aí e vamos partir para execução de exercício, porque a melhor coisa que se tem que fazer é a nossa prática. Então é hora de praticar. Nesse momento, gente, quero lembrar vocês que não adianta ficar assistindo o Rildo, todo o tempo. Ah, o Rildo sabe programar. Olha ali, o Rildo fez mais um algoritmo. Eita, aprendi a fazer um algoritmo porque eu vi o Rildo fazendo. Não, não é assim. Faça você também. O Rildo mostrou um algoritmo, o algoritmo mais bobo que o Rildo mostrou. O Olá Mundo, o Bom Dia, só uma frase na tela. Faça. Você consegue fazer ele. Você consegue fazer sem olhar o Rildo fazendo. Você vai lá no seu celular aqui no móvel C, abre ali e consegue fazer isso. Você consegue? Então, se você conseguir fazer isso, aí sim você pode dizer: eu consegui criar um algoritmo.
eu conseguir programar. Pare de só olhar o Rildo fazendo, olhou o coleguinha, olha lá, ele fez. Ou então eu estou participando do projeto aqui. Eita, ó, o pessoal acabou de fazer aqui, escreveram, tá certinho, é isso aí. Eu entendi como é feito. Mas você consegue fazer? Gente, vamos praticar. Programador nenhum se tornará um bom programador se não praticar. E digo mais, eu vejo isso em mim mesmo. Se eu pauso um bom tempo sem programar, tipo, antes de começar aqui ser professor de vocês, já fazia uns 2 anos que eu não pegava a linguagem C. Já fazia uns 2 anos que eu nem olhava para a linguagem C. E tinha várias coisas aqui que eu tava assim, eu tinha esquecido de fazer isso. Ó, a gente acaba esquecendo, o nosso cérebro vai jogando essas coisas fora, gente. Porque você não está praticando. Então é necessário praticar. Pratique, faça pelo menos um algoritmozinho por dia, que você vai ficar super habilidoso. Bora lá, bora ver as nossas atividades aqui para hoje, a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa programação em linguagem C. Primeiro de tudo, todo algoritmo funciona como? Leia primeiro, entenda o problema, leia o problema e entenda o problema. A gente tem que ter um problema. Tudo nasce de um problema. Tem um problema? Vamos resolver. Qual é o problema da vez? Para vários tributos, a base de cálculo é o salário mínimo. Começa por aí. O cara vai mexer com alguma coisa de salário. Fazer um programa que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de uma pessoa. Calcular e imprimir quantos salários mínimos ele ganha. A gente já fez isso daqui, gente. Já fizemos isso aqui em nossa sala. Vamos pensar o seguinte, o que ele quer? Ele quer que leia o salário daquela pessoa. A gente vai ler quanto que aquela pessoa ganha. Leia o salário dele. E através dali, ó, vou ler o salário dele e vou calcular através do valor do salário mínimo, tá? Do valor do salário da pessoa. Eu vou calcular aí quantos salários, qual a equivalência de salários que essa pessoa recebe. Eu olho o valor do salário, aí a pessoa, eu vou dizer que ele recebe 3 vezes o salário mínimo. Ele recebe 3 salários mínimos. Recebe 5 salários mínimos. E é isso. Bora ver aqui como é que fica. Começa ali o nosso programa. Tá todo comentado. Começa o nosso programa fazendo o quê? Na primeira linha eu estou incluindo, colocando a biblioteca de entradas e saídas de comandos. Que é a utilização do nosso printf e o nosso scanf. Linha 2. Eu venho com o main, que é justamente o início do nosso programa, já chamando ele até de int main. E se eu não tivesse colocado o int, funcionava? Funcionava. Mas aí a gente sabe que o CodeBlocks ele fica dizendo pra gente, ei, é melhor você colocar o int aí, fica mais bonitinho. E aí vem dentro do nosso programa. Na linha 3, eu criei uma variável, iniciei uma variável do tipo float. Por quê? Porque o salário, ele não é fechada, a pessoa pode receber R$ 1.500,12, então pode ter um quebrado ali. Então a gente coloca o salário mínimo para receber salário min float, seguindo a mesma linha. Lembra que eu acabei de dizer como é que eu coloco várias variáveis do mesmo tipo na mesma linha, separadas por vírgula. Vem o salário underline pessoa, olha aí, nesse caso aí eu estou dando o nome que a gente entende o que é essas variáveis. Vírgula, quanti, underline, sal, underline, min. Ou seja, a quantidade de salários correspondente que essa pessoa vai ganhar. Então eu já tenho as 3 variáveis. Eu preciso do valor do salário, o valor de quanto a pessoa está ganhando e qual seria essa equivalência. Linha 4 é o primeiro print que está lá na tela. Informe o valor do salário mínimo. Nesse caso aqui eu estou pedindo para a pessoa digitar quanto que está o valor do salário mínimo atualmente aqui no Brasil. E aí a pessoa vai digitar. No caso foi digitado ali 1.245. A scanf da linha 5 ele vai pegar esse valor e vai jogar dentro de salário mínimo. Perceba que tem um ezinho comercial antes de salário mínimo, salário underline min. E ela tem ali um porcentagem F, que ele é tipo flutuante, é o tipo que vai aparecer ali. E ele vai ficar alocado dentro desse valor aí.
Linha 6, informe o valor de salário recebido pela pessoa. A pessoa vai digitar quanto que ela recebe, quanto essa pessoa tá recebendo de dinheirinho. Caiu ali em salário pessoa. A outra variável, também do tipo flutuante. E aí na linha 8 é onde acontece o processamento. Quantidade de salário mínimo é igual ao salário da pessoa dividido pelo salário mínimo, que vai dar essa correspondência aí de quanto que essa pessoa está recebendo, quanto corresponde à quantidade de salários que essa pessoa está recebendo. Na linha 9 vai o resultado, uma pessoa que é a saída, uma pessoa que recebe um salário de... Aí percebam agora aqui, eu quero que apareça aqui nesse local o salário que foi digitado lá em cima, lá no salário pessoa. Ó, foi lá em cima, lá no salário pessoa, na linha 7. Eu quero que apareça aí. E é por isso que a primeira variável que está ali é o salário pessoa. O porcentagem F aí está chamando justamente para que apareça nesse local dessa frase o valor dessa primeira variável. E aí vai chamar o salário pessoa. E aí vem reais, recebe, aí vem de novo, porcentagem, ponto F, tem um F ali, chamando a próxima variável. Então, quantas variáveis eu queira que apareça, basta eu chamar ali pelo porcentagem, se for inteiro, o D, se for no caso flutuante é o F, se for um caractere é ponto C. Então eu chamo cada uma delas desse jeito. Sendo que eu tenho ali porcentagem na primeira, porcentagem ponto 2F. Esse 2 quer dizer que eu estou aceitando até 2 valores depois da vírgula. Tá? Então ali ponto 2F, do mesma forma que a outra está ponto 1F, eu estou aceitando até mesmo um valor depois da vírgula. E assim ele mostra em tela esses valores. Linha 11 ele retorna lá para a função main o valor de 0 para mostrar que a lógica foi correta. Uma coisa interessante nesse nosso algoritmo aqui é que lá no comecinho, lá na linha 4, onde ele está pedindo informe o salário mínimo, e aí mostra-se ali na linha 5, esse salário recai dentro da variável salário mínimo. Vamos pensar o seguinte, a pessoa tem que digitar o valor atual do salário mínimo. Tem como eu pegar isso direto lá do site do governo? Eu quero lá do site do governo, onde está dizendo quanto é o equivalente do salário mínimo, e trazer para o meu algoritmo? Tem. Lá no site do governo, tem o valor atual, ou os valores atuais de salário, tudo isso lá disponibilizado através de APIs. Falei das APIs hoje, não foi? Então essa API está pronta lá. Então o que eu tinha que fazer aqui e o que a gente vai fazer futuramente, ó. Primeira linha, eu coloco aqui apontando para essa tal API, pegando esses dados. E aí, ao invés de perguntar para a pessoa ali, informe o salário mínimo, eu digo que salário mínimo da linha 5 vai receber o valor do salário mínimo que vem lá da API. A gente vai fazer isso aí futuramente, gente. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui vai ser algo como uma aplicação, quando a gente estiver trabalhando com API, uma aplicação que recebe valores como, por exemplo, a conversão de moedas, a conversão do dólar para o real. O dólar todo dia muda, a gente sabe que todo dia tem a variação, a todo instante muda. Será que tem uma API? Tem uma API que é entregue lá direto para a gente, que alimenta esse valor da bolsa de valores. Sempre que ele modifica, a API modifica esse valor. Então basta a gente se conectar a essa API e colocar o valor do dólar aqui para fazer a conversão. Então dá para criar essa aí, uma aplicação desse jeito, fazendo isso, ligando a API, consumindo, é o que chamamos de consumindo uma API, muito fácil, gente. Mas futuramente, quando a gente começar a trabalhar com isso, a gente vai fazer. A gente vai trabalhando com a interface e alimentando o nosso código com a API, a gente vai fazer isso. É só continuar isso tudo, gente. Vai praticando. Eu não quero que chegue lá na frente, quando eu estiver falando algo como vamos agora fazer a conexão com a API do governo do Piauí, do site do governo do Piauí, está aqui com a API, a gente vai se alimentar nossa aplicação direto disso. Aí você vem com a seguinte pergunta para mim:
vai alimentar para uma... Como assim alimentar? Vai cair os valores dentro da nossa variável. Você pergunta, o que é uma variável? Pelo amor de Deus, né? Chegar nessa hora aí, eu não quero essas perguntas nunca mais. Então vamos aprender, vamos praticar bastante para chegar a esse momento aí a gente querer mais. Segunda atividade aqui, crie um programa que leia um valor de hora e informe quantos minutos se passaram desde o início do dia. Então basta a pessoa digitar qual é a hora, ou seja, eu coloco 5 horas e ele mostra em tela quantos minutos já se passaram desde a hora zero, desde o início do dia. Linha 1, a gente coloca começamos a colocar as nossas bibliotecas. Tem ali a primeira biblioteca, stdio.h, a segunda biblioteca, locale.h. Peraí, Hildo, essa locale você não tinha falado agora não. Na aula de hoje você não falou. Para que ela serve, Hildo, essa locale? Essa locale aí, ela serve para que você utilize acentos, utilize a nossa gramática aqui dentro do nosso programa. Se você vai utilizar uma palavrinha como início, que tem o izinho ali com um acento, até tem um acento, já tem um acento agudo, esse acento agudo não pode aparecer. Se eu utilizar a palavra atenção, sim, tem C cedilha e tio, não vai aparecer de jeito nenhum. Mas se você, lá no comecinho, chamar a biblioteca locale internamente no seu programa, tem que estar lá dentro, viu? Você chamar o set locale LCAL e dizer qual a língua que você quer utilizar os caracteres especiais, português, você vai aceitar o português. O que acontece se eu colocar, ao invés de português, colocar chinês? Então ele vai aceitar aqueles diagramas da palavra do dialeto chinês. Se eu colocar ali japonese, ele também vai aceitar justamente o kanji, aquelas palavrinhas japonesas. Vai estar preparado para receber isso também. Tá? Então você quer utilizar caracteres especiais de uma linguagem, naquela língua, então basta você utilizar a locale. Linha 4, começa o nosso programa, chamando pela nossa função principal, função main. Linha 6, eu começo a colocar as nossas variáveis. Perceba que essa variável é a variável horas e a variável minuto, ela está dentro do programa. Se eu tivesse colocado elas antes do int main, elas seriam globais. Elas funcionariam em todos e qualquer arquivos que fizessem parte desse nosso projeto. Nesse caso aqui, ela vai funcionar somente nesse arquivo e é o que interessa para a gente aqui. Linha 10, vem um printf. Qual a hora atual? Formato 24 horas, pede para a pessoa digitar ali qual seria a hora. A pessoa digita uma hora, como é mostrado ali em tela. Foi digitado o número 13. E aí esse 13 aí vai recair dentro da variável horas, que é chamada ali na linha 11, através do porcentagem D. É um tipo de dígitos, um tipo de número. Linha 12, vem o processamento. Minutos, a variável minutos, que foi iniciada lá no comecinho, vai receber horas multiplicado por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Então a gente multiplica isso e cai esse valor dentro de minutos. Linha 13 vem um printf, onde vai dar o resultado, a saída do nosso programa. Desde o início do dia até a hora informada, já se passaram, aí eu chamei ali o nosso porcentagem de minutos. E aí vai chamar justamente aquela variável que está ali no final, minutos. E aí mostra em tela, então, desde o início do dia, a pessoa digitou 13. Desde o início do dia até a hora informada, já se passaram 780 minutos. E aí tem um return final. E você falou aqui, eu fiquei interessado naquela tal dessa API que se alimenta automaticamente. Tem como a gente melhorar até esse programinha aí futuramente? Mas é claro, olha só, se no caso aí da hora, a pessoa digitasse a hora, ela pegasse a hora do reloginho do seu computador e atualizasse em tela ali a condição de minutos ali em tela diretamente. A gente faz isso muito mesmo em programação web, utilizando o JavaScript, gente. Vocês já entraram em algum site e aí o site diz para você, bom dia. Aí, ó, me falou bom dia, é de manhã, bom dia. Chegou de tarde, ele fala boa tarde. Nossa, como é que ele sabe que é de tarde? Como é que
Esse computador não tem nem olho para olhar se está sol, se está lua. Como é que ele sabe disso? Ele sabe isso porque ele pega a horazinha que está ali e converte do jeito que a gente está fazendo aqui, essa simples conversão. Ao invés de mostrar 780 minutos, ele vai contabilizar essa quantidade aí de horas, de minutos, pela a resposta que vai estar ali. Se vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Então isso é muito usado, viu, gente? Vamos utilizar muito. Nesse caso, não precisei nem alimentar esse sistema de uma API externa. Eu estou alimentando ele diretamente do meu computador. Estou falando esse tipo de coisa só para gerar curiosidade em vocês, gente. Vão se preparando. Próximo exercício, exercício 3. Crie um programa para ler 3 notas e mostrar a média delas. Ah, essa daqui é fácil. Já fizemos isso, eu estou calejado de fazer essa daí. Linha 1, include stdio, a nossa primeira biblioteca de comandos. Linha 2 vem o nosso main, a função main. Na linha 4 vem as nossas variáveis, quer dizer que essas variáveis são locais. Tem ali, elas são do tipo float, todas flutuantes. Soma, nota 1, nota 2, nota 3 e média. Criei 5 variáveis, todas elas do tipo float. Linha 5 e linha 6, soma começa com 0 e média começa com 0. Por que tu fizeste isso, Rio? Porque neste caso aqui, nesse nosso momento aqui, como não tem uma repetição, nem era tão necessário eu ter feito isso. Isso seria interessante quando esse programa aqui evoluir e aí pedir várias notas de vários alunos. Aí sim, soma e média tinha que ser sempre resetado e zerado. Mas nesse caso aqui, ficou até meio que desnecessário a gente iniciar a nossa variável com 0 ali, a soma e a média. Interfere em alguma coisa? Nada. Só iniciei ela com um valor. Vem ali na linha 7, pedindo para a pessoa digitar a nota. Primeira nota cai em nota 1. Linha 10, segunda nota. A segunda nota cai ali em nota 2, na linha 11. Terceira nota é pedida na linha 13 e recai dentro do endereço de nota 3, pedido ali na linha 14. Vem o momento de processamento, que é ali na linha 16, onde a soma, que está zerada, ela vai receber as 3 notas digitadas, a nota 1, nota 2 e nota 3. As 3 notas são somadas e caem dentro de soma, e na linha 17, a nossa variável média vai receber a soma dividida por 3, e isso será a nossa média. Linha 19, ele vai mostrar média é igual porcentagem 1F, e vai chamar a variável média, o valor que tem dentro de média. Então ele mostra, finalizando ali, ele mostra justamente a média das 3 notas. Nessa próxima atividade, a imobiliária central vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. É um simples cálculo de um retângulo, não é isso? Então eu tenho ali 2 bibliotecas inicialmente, a biblioteca stdio e a biblioteca locale, quer dizer que eu vou usar alguma coisa com acento, alguma coisa com caractere especial no nosso programa. Vem ali na linha 3, o início do nosso programa, o main. Linha 5, vem as nossas variáveis, que eu criei a área, comprimento e largura. Linha 6, o nosso set locale apontando para o português, que é justamente da biblioteca locale que está lá no topo. Linha 8, eu peço a digitação do nosso comprimento. A pessoa digita o comprimento dessa área e cai ali dentro da variável comprimento na linha 9. Linha 10 é pedida a largura, a pessoa digita a largura e recai dentro da variável largura na linha 11. Linha 13 vem o processamento. No processamento eu tenho área, a variável área, recebendo as outras 2 variáveis multiplicadas, comprimento multiplicado por largura. E aí, na linha 14, é mostrado o resultado. O terreno possui porcentagem 1F metros quadrados de área. E aí ele vai mostrar justamente nesse porcentagem 1F a área que foi calculada. Ali na telinha final, a gente vê justamente esse valor. Mostra ali que a pessoa digitou 100 de comprimento, 80 de largura.
e o terreno possui 8.000 metros quadrados de área. Ó, outra coisa interessante aqui, nesse caso aqui, a gente utilizou justamente esse tipo de comprimento, ou seja, esse retângulo, o cálculo do retângulo, porque foi especificado lá no começo que essa imobiliária, ela só vende terrenos retangulares. É a única coisa que ela vende, é terrenos retangulares. Mas vamos pensar que, e se não for isso? E se essa imobiliária, a partir de hoje, ela vende terrenos quadrados, retangulares, terrenos que são triangulares, ou seja, utilizando várias formas. E ela quer que, dependendo da forma, saia um valor ali para aquele terreno. Ela quer que diga qual é a área, terreno quadrado daquela área, ou seja, a área daquele terreno, e que isso seja gerado um valor mostrado no final. A gente teria que trabalhar com várias fórmulas diferentes, fórmula da área de um triângulo, de um retângulo. A gente teria que trabalhar com essas diversas formas. E agora, o que eu faço? Eu faço cada uma delas dentro de uma função, ou lá no começo eu chamava a minha variável, a minha biblioteca mat, e aí eu só apontava para aquela fórmula que eu estava querendo utilizar. A área de um círculo, a área de um triângulo, eu só apontava para aquela dali. E a gente vai ver, quando a gente chegar mais à frente, a gente vai ainda trabalhar bastante com essa biblioteca mat. A gente vai ver que temas como esse aqui, que só foi o retângulo, a área de um retângulo, é bem simples, mas quando a gente trabalha com outras, não é legal a gente chamar uma a uma dessas fórmulas, mas sim chamar uma biblioteca específica para isso. Mais uma atividade: faça um programa em C que receba o nome de um usuário e imprima em tela. Mas ele quer isso com cadeia de caracteres, tá? É uma cadeia de caracteres. Isso aqui é outro problema que a linguagem C tem. Porque quando a gente trabalhou lá com o Portugal, se você fizesse isso aqui, ó, lá vai eu utilizando, criando a nossa variável aqui, ela do tipo, chamando ela só de A. Como eu estou falando de Portugal, lá é assim, né? Lá é essa setinha. Se eu dissesse que A está recebendo um nomezinho como, vamos chamar aspa, sala. Se eu fizer isso aqui lá, ele aceita de boa. Ele aceita que aquilo dali é uma variável do tipo caractere e vai cair dentro dela esse valor por inteiro. Aqui, na linguagem C, a coisa muda. Porque quando você cria uma variável e diz que ela é do tipo caractere, ela está pronta para trabalhar somente com um caractere. Ela cria só um quadradinho. Então, dentro desse quadradinho, você só pode colocar o C da casa. Se eu quiser criar mais espaços para colocar o restante, serão variáveis. Então, casa teria que ter quatro espaços, 4 variáveis, não é isso? Para receber. E aí isso não é interessante. Então, para trabalhar com cadeia de variáveis, eu tenho que criar esse tipo de estratégia. Eu tenho que gerar o nosso bom e velho vetor, também conhecido como array. Bora ver aqui como é que isso foi solucionado. Lá no início a gente tem aqui o nosso a nossa biblioteca stdio.h. Na linha 2 eu começo o nosso main. Linha 4 está lá o meu char nome. Se eu coloco só char, que é tipo caractere, char nome, eu estou dizendo que é uma variável que recebe caracteres. Mas quando eu coloco logo à frente dela um valor, se eu coloquei ali o meu valor 30, eu estou dizendo que eu estou criando 30 casinhas. Vocês viram ali atrás que eu criei 4 casinhas. Então aqui nesse caso eu poderia fazer isso aqui, ó. Pronto, é isso aqui que tem que ser feito para criar justamente 4 espaços. Eu estou dizendo que essa minha variável ela terá 4 espaços para ocupar. Ali neste caso eu estou dizendo que nome, essa variável nome,
ela será do tipo array, ela será um recebimento de string, ela receberá valores, até mesmo 30 espaços, ela criará 30 espaços. Outra coisa que a gente viu durante as nossas aulas, a gente vai rever isso ainda muitas vezes. Se eu criar ali na frente algo como A, sem um valor algum, eu estou dizendo que ela começa com um só espaço, mas conforme eu for digitando o tamanho, casa tem 4, ele vai criar os 4 espaços. Eu coloco uma palavrinha aqui, uma frase com 10 símbolos, 20 símbolos, ele vai colocar os caracteres ali, um ao lado do outro, até os espaços, até o infinito ali, porque eu deixei aberto ao infinito. Tá? Então, aqui, no caso, eu já disse que seria um máximo de 30. Ele cria no início 30. Linha 5, eu printo isso, informe o seu, peço para a pessoa informar. Vem na linha 6 um modo de busca diferente do scanf, tá? Diferente do scanf, a gente pode utilizar o fgets também. Tá ali fgets para recair dentro do nome. Recai dentro do nome ali o valor ali que a pessoa digitou. Recai dentro da nossa variável, nosso vetor nome. Na linha 7, printf mostra o nome digitado, que a pessoa digitou, e logo adiante na linha 8 o nome que a pessoa digitou vai aparecer em tela, porque eu estou utilizando também uma de mostrar o valor da nossa variável. É o puts, mostrando o nome, aí mostra o nome. Aqui é uma diferença que a gente faz. Como o fgets, ele é uma função muito próxima ao scanf. Da mesma forma que o puts aí, chamei nome, ele é algo bem próximo ao print. Eu poderia ter colocado só printf e dentro ali de nome digitado, colocava porcentagem, então, poderia seguir por esse caminho. No caso, eu estou utilizando o puts porque eu estou mostrando uma cadeia de caracteres. Eu quero mostrar todos os valores dentro do meu vetor. Então, por esse motivo que eu estou utilizando deste modo. Bora para a nossa última atividade. Faça um programa que mostre a hora do sistema do computador. Falei para vocês, ele é bem simplesinho, né, gente? Falei para vocês que a gente pode se alimentar, o nosso programa pode se alimentar de uma API externa, um programa externo, um site, um servidor, a gente pode se alimentar de informações. E aí, eu falei para vocês agora há pouco, daquela questão lá de pegava a hora e transformava em minutos. Tem como pegar isso direto no meu sistema? Tem. Existe o system, que até agora a gente estava utilizando muito como pause, que ali na linha 3 eu estou chamando system date, ele mostra a data do dia. System time, ele mostra a hora ali do momento, ele pega a hora do seu sistema. Então, eu posso utilizar o system aí para pegar justamente cada um deles aí, ó. Se eu colocar o system OR, que não está aí na tela, o system OR para pegar a hora, ele vai pegar só o valor da hora. E aí eu poderia utilizar naquele outro nosso exemplo, aquela conversão. Vocês estão vendo? Então eu ficaria atualizado. O problema é que eu teria que executar de tempo a tempo, já que a linguagem C, ela não tem sincronidade, ela não se atualiza em tela. Então eu teria que toda vez executar, ele pegaria a hora daquele momento e mostrava em tela. Se eu executasse de novo, ele mostraria a nova hora em tela. Ele não mudaria isso de tempo a tempo, tá? Por isso que eu disse até para vocês que isso funciona bem melhor lá no JavaScript. Então tá aí, linha 3 e linha 4, chamando o system. Lá no começo tem um include windows.h, que é onde o comando system é chamado. Então eu preciso ter a biblioteca Windows aí para chamar esses comandos dentro do system, diferente do comando pause que vem naturalmente. Turminha, bom demais essa aula de hoje, essa revisão. E na aula de amanhã, não percam, a aula de amanhã a gente dá continuidade a isso. Quero que vocês pratiquem bem, pratiquem muito o que foi falado, o que foi visto aqui, para a gente dar continuidade com essa nossa revisão no dia de amanhã. Então, até mais!